Fala galera, beleza? Bora começar aí então a falar um pouquinho sobre ácidos, né? Como a gente já havia falado, tá bom? A gente até comentou isso lá na videoconferência, mas bora lá falar um pouco de ácidos. Eu não fiz por slide, galera, porque na verdade ia ser meio que um Ctrl+C, Ctrl+V, né, do livro. Então eu vou passar direto por aqui e o que eu tiver de acrescentar, eu acrescento por fora, beleza? Bora lá começar então. Bom, nessa primeira aula, né, a aula 9, ela vai falar sobre a classificação e a força do ácido, né, o hidrogênio, né, ionizável, o hidrogênio ácido, né, o grau de ionização ou a força ácida, né, e a ionização do poliácido. Bom, para isso, galera, ele colocou essa imagem aqui, estava falando sobre a formação do carbonato de cálcio, né, que necessita do ácido carbônico, né, e a gente vê essas esculturas, né, em grandes cavernas, né, que seria as estalactites e as estalagnites, tá bom? Então, tudo isso é formação de carbonato de cálcio, tá bom? Assim como na videoconferência a gente abordou sobre o carbonato de cálcio quando a gente falou do branqueamento de corais, né? Até mesmo que os corais são feitos de carbonato de cálcio, né? E o que Dudu acrescentou tem a presença aí de alguns micro-organismos bem interessantes, tá bom? Então, bora lá se encaixar na matéria de ácidos, tá? Segundo a classificação de arrênios, beleza? Eu não estou falando de Bronsted-Lowry, não estou falando de Lewis, eu só estou falando de arrênios, tá? É uma das classificações mais aceitas até hoje e que dá para a gente manipular com grande facilidade, né? Lembrando que Bronsted-Lowry e Lewis a gente utiliza bastante se você for fazer um técnico em química, se você for fazer um técnico na área de petróleo e gás, uma graduação em química, em engenharias, né? Aí você vai utilizar essas outras teorias. Mas aqui pra gente, até mesmo na hora do Enem, na hora da UERJ, quem mais vai ser utilizado vai ser os ácidos de arrênios, mas que a gente tem que ter noção que existem outros e como que a gente acha os outros, beleza? Então temos aqui a primeira classificação. A classificação quanto à presença de oxigênio. Então, eu posso diferenciar em um ácido hidrácido, aquele que não possui um oxigênio. Um exemplo, o ácido clorídrico, o ácido cianídrico, eu tenho aqui, beleza? Assim como eu tenho aqueles ácidos que têm presença de oxigênio. Lembrando, esses ácidos são aqueles que terminam com o oxigênio, eles não começam, porque quem começa um ácido é o hidrogênio, beleza? Hidrogênio começa, é um ácido, termina oxigênio, opa, é um oxiácido. Repara que no hidrácido ele só tem o hidrogênio e o elemento, beleza? Oxiácido, hidrogênio, elemento intermediário e oxigênio, beleza? Geralmente, esses indivíduos, os oxiácidos, são ternários, né? São aqueles que têm 3 elementos, tá bom? Ternários para cima. Os hidrácidos, geralmente, são duplos, beleza? Eles são duplos, só tem 2 elementos. Exceção, claro, do ácido cianídrico, tá? Só uma exceção. Mas vamos lá. Exemplos de oxiácidos. Eu tenho aqui o ácido nítrico, tá? Que é o HNO3. Temos aqui o ácido sulfúrico, né, que é o H2SO4, que a gente utiliza bastante em sala de aula, e em várias questões fala muito dele, beleza? E a gente vai falar muito mais dele. Olha só, tá? Até o final do ano vocês vão gravar muito bem essa fórmula. Temos a segunda, né, quanto à presença ou não de carboxilas. Quem são as carboxilas? A gente já aprendeu isso daqui lá em Química Orgânica, lá em Química 2, que a gente falou sobre o ácido orgânico, né, que é esse ácido carboxílico. Então, os ácidos orgânicos são aqueles que possuem a carboxila, que é a presença do carbono, 2 de oxigênio e 1 de hidrogênio, tá? O CO2H, né, é o caso. Então temos aqui, esse indivíduo aqui seria um ácido orgânico, porque tem presença de carbono, beleza? Agora, temos também os ácidos inorgânicos, ou os minerais, é aqueles que não têm presença de carboxila.
beleza? Mas eles têm presença de quê? De carbono, tá bom? Isso não se refere que ele seria um indivíduo orgânico. Vamos supor, ele seria um semi-orgânico, beleza? Mas ainda não posso considerar ele como um ácido orgânico, tá bom? O caso do cianídrico aqui, tá? É ciano, não é carbono, é ciano. É um carbono ligado 3 vezes com esse nitrogênio, tá? Tornando ele, a característica do carbono, praticamente excluída. Então é chamado de ácido cianídrico, beleza? Aqui eu tenho o ácido clorídrico e temos aqui o ácido carbônico, que é um ácido inorgânico, tá bom? 3. Quanto à volatilidade, tá? Ou seja, a tendência dessa solução é mudar de estado, para o caso do estado gasoso, beleza? Então eles são muito reativos, ou seja, se transformam com facilidade em gás, tá? Por reagir bastante com esse hidrogênio, beleza? Então temos aqui o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o ácido cianídrico, o ácido sulfídrico, o ácido nítrico, temos aqui o ácido, deixa eu ver aqui, 6 menos 1, 5. Ah, tá, então aqui fica ácido clórico e etc. Né? A maioria dos ácidos, eles são voláteis, porque tem a presença de quê? Do hidrogênio, tá? Mas olha embaixo, aqui eu tenho ácidos que eles são fixos, eles não são voláteis, eles são fixos. A diferença entre os dois é a facilidade de desprender esse hidrogênio. Com essa quantidade que a gente tem aqui embaixo, fica muito difícil desprender esse hidrogênio. Então, com isso, ele fica mais fixo, tá bom? Então, temos aqui o ácido acético, né, que é o famoso ácido etanóico, que a gente tem aí nos vinagres, né? É um ácido muito volátil, mais comum do nosso dia a dia, tá bom? A tendência de se desprender esse hidrogênio aqui é muito alta, tá? Isso a gente vai aprender mais na frente quanto à ionização dele, tá? 4. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, vamos lá. São aqueles hidrogênios que conseguem se desprender dessa substância, beleza? Então eu tenho aqui os monoácidos. Possui um hidrogênio ionizável. Então, quando eu pego o ácido clorídrico e, vamos supor assim, eu adiciono em água, que é segundo Arrhenius, né? Então eu adiciono em água, vai ser muito mais fácil esse cloro aqui perder esse hidrogênio para esse hidrogênio se ligar com a água para formar o hidrônio. Lembra do H3O+? Então a facilidade é muito grande de se desprender. E se só desprende um hidrogênio, é chamado de monoácido, beleza? E aqui, desprendeu um hidrogênio, é chamado de monoácido. É diácido quando desprende 2 hidrogênios, olha só, H2CO3, H2SO4. É triácido quando ele desprende 3 hidrogênios. E é tetrácido aquele que desprende 4 hidrogênios, beleza? Facinho, né? Monoácido 1, diácido 2, triácido 3, tetrácido 4, tá? Lembrando que esses tipos de classificação ele é muito pouco utilizada, tá bom, galera? O que é mais utilizado aqui que a gente tem que entender é o primeiro, o segundo, o terceiro, tá? E só, tá? Que seria muito interessante vocês entenderem, tá? Quanto ao número de elementos, tá? Ele pode ser binário porque é formado por 2 elementos, o hidrogênio e um outro elemento. É ternário aquele que é com 3 elementos, hidrogênio, hidrogênio, um outro elemento e oxigênio, tá? É quaternário aquele que tiver 4 elementos, tá? Somado, né, incluindo aí o hidrogênio em si. Aí ele fala aqui quanto ao hidrogênio ionizável, o hidrogênio ácido, né? É aquela história que eu estava falando. É a facilidade de se desprender da substância para somar com a água para formar o hidrônio, tá? Ou, se para você acha melhor, não forma esse hidrônio, mas sim forma o H+. Pode repetir esse H+ aqui ao invés de colocar água, tá? Mas em questões da UERJ e
do Enem, vocês vão ver essa moléculazinha aqui, é o hidrônio. Vamos repetir, quem é ele? É a água que acrescentou o quê? Um hidrogênio, beleza? Então é chamado de hidrônio, tá bom? De fato, a gente não vê essa molécula perambulando dentro da água, vê essa molécula somada com a água, beleza? Essa parte daqui tá tranquilo, vamos lá. Grau de ionização ou força ácida, né, que é dada como alfa, tá? Não é uma medida, né, pelo número de hidrogênios ionizáveis que ele contém, mas pelo número de hidrogênio que efetivamente se ionizam. Então, como que a gente faz essa fórmula? Tá? A gente bota alfa é igual a Nzinho, que é o número de moléculas que se ionizam, sobre Nzão, tá? Número de moléculas que se dissociam, beleza? Que se dissolvem ali dentro, tá bom? Temos um exemplo, tá? Deixa eu ver se aqui tem algum exemplo. Não tem, mas vou pegar aqui e já passo para vocês. Então, vamos aqui, uma questãozinha, assim, aleatória, que eu peguei do Google, tá? Que foi ali para o Brasil Escola. Então, temos essa questão aqui. O ácido acético é um importante ácido orgânico que apresenta baixo grau de ionização. Em uma solução aquosa, constitui o tempero conhecido pelo nome de vinagre. De cada 1000 moléculas de ácido acético dissolvidas em água, apenas 13 sofrem ionização. Calcule o grau de ionização desse ácido e classifique-o quanto à sua força. Vamos lá pegar essa fórmula. O Nzinho significa o número de moléculas que se ionizam. E o Nzão é o número de moléculas que se dissolvem. Tá, segundo essa questão, repara só uma coisa. De cada 1000 moléculas de ácido acético dissolvidas em água, opa, achei meu Nzão. Então vamos embora lá, tá? Nzão, opa, alfa é igual, Nzão tá aqui, que a gente tem que é 1000 moléculas, não é isso? E o Nzinho seria o quê? O Nzinho, vamos voltar aqui no texto, tá? Opa, vamos voltar aqui no texto. Apenas 13 sofrem ionização. Diante da fórmula, quem sofre ionização é o Nzinho, tá? Então vamos lá colocar Nzinho, tá? 13 é esse carinha aqui. Então o alfa a gente não sabe. Então, ó, alfa é igual a Nzinho dividido por Nzão. Opa! Por Nzão. Então, alfa é igual a 13 dividido por 1000. Beleza? A 13 dividido por 1000. Então, aqui, alfa é igual a 0,013. Beleza? A gente achou esse grau de ionização. Só que eu posso deixar dessa forma? Não, eu vou passar para porcentagem, para ficar muito melhor de se entender. Então, o grau de ionização em porcentagem, o que eu tenho que fazer? Multiplicar isso daqui por 100, correto? Então, o grau de ionização desse indivíduo é 1,3%, tá? Porcento, quer dizer. Beleza? E vamos continuar e vamos ver qual é o grau de ionização dele. A gente deu lá que é 1,3%, não é isso? Vamos continuar com a explicação. Teoricamente, se nenhuma molécula se ioniza, o alfa seria igual a 0. E se todas se ionizam, o alfa seria igual a 1. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que a concentração, que o grau de ionização depende da temperatura, tá bom? E da concentração da solução. Então, se tiver muita solução, a ionização vai ser muito maior, tá? Se eu tiver muita temperatura, a ionização possivelmente pode ser maior, tá? Temos aqui, então, 3 classificações para isso, para esse grau de ionização. Eu tenho os ácidos fortes, aqueles que possuem alfa maior que 50%, tá? Que aí eu tenho como exemplo o ácido clorídrico, né, o ácido nítrico, tá? Geralmente os ácidos fortes são aqueles que são chamados de hidrácido, tá? São esses carinha aqui que não tem a presença de oxigênio, tá? Na maior parte das vezes, tá bom?
temos aqui então os ácidos semifortes, né, ou moderados. É aquele que fica o alfa menor ou igual a 5%, ou maior ou igual a 50%, beleza? Então fica ali entre 5% e 50%, tá bom? Temos aí os ácidos fracos, que possuem o alfa menor do que 5%, beleza? Lembrando, galera, qual foi a porcentagem que a gente encontrou aqui nesse exemplo? 1,3%. Qual é o grau de ionização desse ácido, né? Como que é classificado? Ele é classificado como um ácido fraco, típico do ácido acético, tá? Se a gente perceber aí no vinagre de vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ir na cozinha e verificar nas composições, vocês vão ver que o ácido acético ele tem apenas 1,2, 1,0% de concentração de ionização desse ácido, tá bom? Então é sempre bom a gente estar ali vendo que realmente existe aquilo dali. E dá para a gente fazer uma conta através disso, óbvio, tá? Porque para chegar naquele resultado ali, a gente teve que passar por uma conta. E essa conta a gente aprende nesse momento. Ionização de poliácidos, né? Poliácidos são aqueles que vai gerar outros ácidos, tá bom? Vai gerar mais de um ácido, tá bom? Então temos aqui, temos o ácido carbônico, que ao se misturar com a água, gera um composto ácido e mais ácido ainda. Então a constante ácida de 1, né, seria que para a formação disso aqui, a constante ácida seria 4,2, né, elevado a menos 7. Então aqui ainda está um meio muito ácido. Eu posso pegar esse carinha aqui e novamente misturar na água. O que vai acontecer? Vai desprender esse hidrogênio, vai se ligar com a água, vai tornar esse ambiente ácido também. E repare que nessa segunda vez, né, a constante ácida 2, ela aumenta praticamente o dobro, né, quase o dobro, tá bom? Você vê aqui que vai ser 10 elevado a menos 11, tá bom? Então, isso daí a gente tem que sempre estar notando, tá? A primeira ionização ocorre mais facilmente, por isso o primeiro ácido é mais forte que o segundo, tá bom? Portanto, então, ó, a constante ácida 1 é maior do que a constante ácida 2, tá? Ou seja, o alfa 1 ele é maior do que o alfa 2, tá bom? Então esse é mais ácido do que esse carinha aqui. Força do ácido ela aumenta. Então, ó, quanto mais aumenta o grau de ionização, maior vai ser a constante ácida, maior vai ser a concentração de acidez ali dentro, né? Maior vai ser a concentração de hidrogênio naquela solução. Menor vai ser o pH, porque quanto menor o pH, mais ácido aquela solução vai ficar. E menor também vai ser o potencial, né, de equilíbrio, né? O potencial de equilíbrio ácido. A força do ácido ela diminui quando tudo isso daqui é invertido. Quando o seu grau de ionização ela diminui, ou seja, a constante ácida vai diminuir, a concentração de hidrogênio na solução vai diminuir também, ou seja, vai ter maior formação também de OH, né, que é a hidroxila, que forma a base, maior vai ser o seu pH, então pH maior que 7 significa que é uma solução básica, não é isso? pH menor que 7 é ácido. Então o seu potencial de constante ácida também vai ser maior, tá bom? A tendência de transformar em base, tá? E temos aqui a constante, ela depende muito da temperatura, então se a temperatura estiver muito elevada, pode acontecer daquela solução vir a ser ácida, ou se aquela temperatura estiver menor, pode ser que evite fazer essa liberação de hidrogênio, tá? E a 25 graus Celsius, a relação de acidez das soluções com pH e pOH ocorre dessa mesma forma aqui, tá? Então essa
faixa de 0 a 14, né, é a faixa de pH, como a gente já conhece, a gente já viu isso ano passado, tá? Então, vamos lá. 7 seria minha solução neutra. O pH 7 significa que a quantidade de hidrogênios na solução é a mesma quantidade de hidroxilas dentro dessa solução. Então, eu posso considerar que é uma solução neutra, porque é igual a 7. Se o pH for menor que 7, tá? Quer dizer que eu tenho maior concentração de hidrogênio e menor concentração de hidroxila. Entenderam? Se aqui eu tenho mais concentração de hidrogênio, obviamente eu vou ter pouca quantidade de quê? De hidroxila. Agora, quando eu olho para a solução básica, o pH é maior que 7, tá vendo? Toda essa galera daqui, tá? E, consequentemente, vai ter menos concentração de hidrogênio e maior concentração de hidroxila, porque a hidroxila é característica da base e o hidrogênio é característica do ácido. Show? Sabe-se que, então, essa daqui é uma formulazinha que a gente vai abordar ela bastante mais para frente, né? Que é o pH é igual a menos log e a concentração de hidrogênio, caso eu queira descobrir o pH. Para pOH, lógico, pOH é igual a menos log e a concentração de OH. Tanto faz um para o outro, tá? Mas um eu quero descobrir o potencial hidrogeniônico para o ácido e o outro é hidroxiliônico, que é para a base, tá? Então tem que ter essa grande diferença aí, tá bom, galera? Deixa eu ver aqui, 21 minutos. E vou tentar resolver essa primeira questão com vocês para a gente ficar ciente dela, tá bom? Bora lá. Considere a dissolução de 0,10 mol de cada uma dos ácidos relacionados na tabela a seguir, separadamente em 1 litro de água. Então, eu peguei toda essa galera aqui, adicionei 0,10 mol de ácidos de cada um desses daqui, 0,10 de cada um desses daqui, e adicionei em recipientes separados de 1 litro, né, de água. Então, misturei isso tudo aqui em água. Show? Andando. De acordo com as informações na tabela e com base nos seus conhecimentos sobre ácidos fracos e pH, compare os 3 ácidos entre si e considere as seguintes afirmativas. Tá? Número 1. O ácido acético pode ser considerado o mais forte, pois apresenta o menor valor de constante ácida. Vamos verificar aqui. A gente pega aqui o ácido acético, pega o ácido fluorídrico e pega o ácido fórmico. Diante dessa questão, eu posso considerar que essa afirmativa ela está certa? Olha só, o Ka ele tem 1,8, beleza? Elevado a 10 menos 5, 7,0, tá? Vezes 10 a menos 4, 1,8 vezes 10 a menos 4, então quer dizer que se eu botasse em ordem, tá? Esses carinhas aqui, eles ficariam dessa forma aqui, olha só. Que aí vem a ideia de você colocar em ordem, tá? Vamos lá. Então eu tenho o primeiro, beleza? Então esse indivíduo aqui é menor do que esse, e que esse é menor do que esse, correto? Então, ó, o acético, vou botar aqui, ó. Então, ó, acético é menor do que o ácido fórmico, é menor do que o fórmico, e que é menor do que o fluorídrico. Beleza? É menor do que fluorídrico. Com isso, a gente verifica se isso daqui está certo. Então, o ácido acético pode ser considerado o mais forte, pois apresenta menor valor de Ka. Repare que nessa questão aqui embaixo a gente até abordou. Se o Ka é maior, significa que o Ka é menor. Se o Ka é maior, significa o quê?
que ele tem o... Opa! Olha só. Se ele tem o Ka menor, o alfa dele, que é o grau de ionização, vai ser menor. Consequentemente, vai ser menor também a concentração de hidrogênio na solução. Agora, se o Ka dele é maior, obviamente esse ácido dele é muito forte. Obviamente está jogando muito hidrogênio para aquela solução. Beleza? Me embolei aí, mas a gente se consertou e de boa. Tá? E não entendeu? Envia mensagem para mim. Beleza? 2. O ácido fluorídrico é inorgânico, beleza, possui o maior valor de Ka, portanto, é o ácido mais forte. Vamos verificar aqui. O ácido fluorídrico, sim, ele é o maior, tá? Concordo com essa questão. Ele é inorgânico? Beleza, ele é inorgânico, beleza? Não tem presença de carbono aqui. Também está certo. Tem maior valor de Ka? Correto, ele tem 7,0 vezes 10 a menos 4. Beleza. E, portanto, obviamente, ele é mais forte. Vamos voltar nessa tela. Olha só, ele tem maior Ka, maior grau de ionização, consequentemente, ele é o ácido mais forte. Beleza? 3. A dissolução do ácido... a solução do ácido fórmico exibirá o menor valor de pH. Vamos verificar assim, se ele vai ter esse menor de pH. Então, vamos lá, a solução de ácido fórmico exibirá o menor valor de pH. Então, temos aqui, ele é o menor valor. Pelo que a gente viu aqui, o ácido fórmico não é o menor, ele é o valor intermediário. O menor valor seria do ácido acético. Então, a gente descarta essa ideia, tá? 4. A solução de ácido acético apresentará o maior valor de pH. Bom, vamos verificar isso aqui também. Maior valor de pH seria do ácido acético. Para ele ter maior valor de pH, vamos voltar aqui na página. Tá? Se ele apresentar maior valor de pH, ele tem, ó, se eu tenho valor de pH maior, é sinal que meu potencial a minha constante de ácido ela é menor e o meu alfa também é menor. Vamos verificar na tabela aqui. A constante é a menor de todas, beleza? Consequentemente, o pH dele é maior, beleza? Então, ó, constante, para quem não entendeu, ela está aqui, ó. E diante daquela régua que a gente fez, a constante menor é do ácido acético, beleza? Show? A maior seria do fluorídrico. A questão correta aqui seria a letra D, tá?